Olá, estamos de volta. Meu nome é Adilson Benevides, professor do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Estamos aqui para dar sequência a esse estudo que trata a respeito do que é a igreja. É um tema extremamente interessante, é um tema vasto, e nós já introduzimos o assunto, dando algumas definições de termos. Eu já falei a vocês a respeito do que significa a igreja, olhando em termos de palavra, né? A etimologia da palavra, a origem da palavra igreja, né? Que vem de eclésia no grego. Eu falei um pouco de né? Eclésia, aquele grupo de pessoas chamados para fora, né? E eu queria também falar a respeito de eclésia, né? O que é eclésia? Eclésia do grego para nós hoje, né? É um substantivo originado do verbo kalain, que significa chamar, convocar, reunir pessoas para um determinado fim. Então, originalmente, aqueles que foram chamados para fora. A reunião dessas duas palavras, eclésia ou eclésia, literalmente refere-se à reunião do povo por convocação. No Novo Testamento, o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que reúne como cidadãos do rei, que se reúne como cidadãos do reino de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19. Né? Aqueles que foram feitos cidadãos do reino de Deus, constituídos em uma assembleia, em uma reunião com o objetivo espiritual, que é edificar a si mesmo e ao seu próximo através da palavra e crescerem juntos. Né? Essas pessoas, ou esse grupo de salvos, são chamados pelo Novo Testamento de igreja ou eclésia. Eles têm um compromisso. O compromisso deles é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, quando eu expando esse conceito, eu preciso entender que igreja ou eclésia está muito mais além do que o termo denominação, por exemplo. Igreja não é denominação. Denominação é uma instituição com CNPJ, né? Cadastrado na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda, né? Denominação é prédio, é estrutura, é algo físico, né? É local de reunião, é lugar onde as pessoas vão para se reunir, onde a eclésia vai para se reunir. Mas não é igreja. A gente costuma associar igreja a nomes, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja congregacional, né? Mas ali é a instituição. Uma coisa é instituição, uma coisa são líderes de instituição, outra coisa é a reunião dos salvos, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que ultrapassa as denominações. Alguém já disse, até escrevendo ou pregando, né, que a Bíblia apresenta dois tipos de igreja. A do arrebatamento e a igreja que fica. Na realidade, quem fala isso tem razão em afirmar esse tipo de coisa. Mas seria bom que essa pessoa que prega ou ensina que existe duas igrejas, uma que sobe e uma que vai ficar no dia do arrebatamento, era bom que ele explicasse que a igreja que não faz parte da eclésia convocada por Jesus, e sim por outros interesses, essa sim é que vai ficar. Aquelas pessoas que estão fazendo parte da igreja, estão ali dentro da instituição, mas não têm um compromisso com Cristo e não receberam o novo nascimento, essas pessoas não poderão subir no dia do arrebatamento, porque a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, independente de denominação, ao redor do planeta, né? Eu queria falar também de algumas coisas que a igreja não é, né? Eu defini o que é igreja e eu queria falar do que não é. Eu já disse a primeira, a igreja não é denominação. Uma outra coisa que a igreja não é o judaísmo melhorado e continuado.
Existem alguns colegas pastores que infelizmente não entendem isso. E eles enfeitam a igreja deles, ou o templo deles, a instituição deles, com bandeiras de Israel, com chofar, e tocam chofar no culto, né? Dizem que é para atrair a presença de Deus, né? Para adorar, como Israel fazia. Na verdade, o que é que eles estão fazendo? Eles estão israelizando a igreja, judaizando a igreja, misturando, fazendo uma mistura entre elementos judaicos com elementos cristãos. Uma coisa chama-se judaísmo, outra coisa chama-se igreja. Igreja nada tem a ver com judaísmo. Judaísmo segue o Antigo Testamento, pauta-se pela lei de Moisés. Igreja segue os 10 mandamentos e pauta-se pelo Novo Testamento. Adora ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Deus, como Filho de Deus, como ressuscitado dentre os mortos, que tem como corpo de fé uma das principais doutrinas cristãs, que é o dogma da Santíssima Trindade. Então, igreja não é, senhoras e senhores, um judaísmo melhorado, certo? Igreja é igreja, judaísmo é judaísmo. Uma outra coisa que igreja não é que igreja não é o reino. Uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é a igreja. O reino de Deus, diz Jesus em Lucas 17, que ele já estava entre eles, né? Vocês não precisam ficar procurando, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não, ele está entre vós. Ou seja, o reino de Deus com o seu poder libertador, libertador do pecado, da doença, da enfermidade, dos demônios, ele já se manifesta hoje. Mas ele se manifesta através da igreja. Quando eu vou, ou você, que é a igreja, ou um outro ministro, ora sobre o enfermo, unge ele com óleo, o poder de Deus se manifesta, o enfermo é curado, a pessoa é salva, é liberta. Há uma manifestação ali do reino de Deus, né? O império das trevas está recuando e o reino de Deus está avançando. No entanto, isso é feito por intermédio da igreja. Mas isso não significa dizer que igreja é o reino. O reino de Deus, ele se manifesta através da igreja. Ele é uma coisa. Agora, a igreja é outra completamente diferente. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa estudar sobre esse assunto. Curta o nosso grupo aí no Facebook. Se inscreva lá no nosso canal. A gente tem um canal no YouTube. Digita na barra de pesquisa lá do YouTube Adilson Benevides e seja o nosso seguidor. Clique lá para se inscrever. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?